Quando um homem exibe um padrão de comportamento de afastamento, mas de forma notável, incessantemente regressa ao seu convívio e, ao mesmo tempo, parece ocultar suas verdadeiras emoções mais profundas. Contudo, demonstra uma memória verdadeiramente impressionante para os mais ínfimos detalhes a seu respeito, é absolutamente crucial que você dedique sua atenção plena a esses sinais. Essa dinâmica complexa não é, de forma alguma, um indicativo de confusão mental ou indecisão de parte dele. Pelo contrário, é uma evidência contundente de que ele já se encontra profundamente enamorado por você. Essa peculiaridade se manifesta através de um apego que, paradoxalmente, insiste em manter certa distância, uma espécie de frieza emocional que se mostra apenas na superfície, ou uma série de mensagens que parecem ambíguas e de difícil interpretação. O comportamento oscila de maneira notável entre a aproximação genuína e um recuo súbito, um olhar que, por si só, revela muito mais do que qualquer palavra conseguiria expressar, e até mesmo certos jogos emocionais que podem parecer contraditórios. Todos esses são indícios claros e multifacetados de um amor que se processa e floresce no silêncio, um afeto que batalha arduamente contra um medo profundamente arraigado e uma hesitação quase incontrolável em se entregar por completo a essa conexão. Entender esses sinais é o primeiro passo para uma nova perspectiva. Nesta análise aprofundada e reveladora, nosso objetivo principal será desvendar a intrincada psicologia que se esconde por trás desse comportamento tão peculiar. Ao mesmo tempo em que exploramos as formas discretas, mas extraordinariamente poderosas, pelas quais esses indivíduos conseguem comunicar a profundidade e a intensidade de seus sentimentos mais verdadeiros. A maneira como eles se comportam, adotando essa postura tão particular, é um fortíssimo indício de que o coração deles já foi completamente capturado e cativado pela sua presença, mesmo que eles não consigam ou não queiram admitir essa realidade de forma aberta e explícita. Compreender essa linguagem oculta e essa comunicação velada pode ser, na verdade, a chave definitiva para desvendar e nutrir um relacionamento que a maioria das pessoas, por não ter essa percepção aguçada, acabaria por não perceber ou por interpretar erroneamente. Esse conhecimento é uma ferramenta poderosa para decifrar as complexas camadas da psique humana e ir além das aparências, para se aprofundar ainda mais nessas descobertas e transformar sua compreensão das relações. Inscreva-se em Intuição de Mulher. Lá você encontrará um universo de conteúdos que iluminarão seu caminho. O homem que se encaixa nessas características distintivas não vivencia o amor de uma maneira que a sociedade geralmente espera ou que a maioria das pessoas compreende como convencional. Para ele, o amor não é algo que se entrega com facilidade ou que se expressa por meio de grandiosos gestos românticos ou declarações efusivas que o tornariam visível e inegável para todos ao redor. Em sua percepção, o amor transcende a simples celebração. Ele é, primeiramente, percebido como um risco considerável, uma vulnerabilidade que pode custar caro. Dessa forma, quando um indivíduo com esse perfil psicológico começa a desenvolver sentimentos genuínos e profundos por você, a manifestação de seu afeto não se alinhará às narrativas românticas que você pode ter absorvido em contos de fadas, lido em livros de ficção, ou testemunhado nas relações de seu círculo social mais próximo. Sua forma de amar será, intrinsecamente discreta, hesitante e bastante reservada, quase como um segredo. No entanto, é fundamental não se iludir. O fato de que seu amor não se manifesta de forma estrondosa, efusiva ou teatral, não diminui em absolutamente nada sua autenticidade, sua sinceridade ou sua profundidade. Na verdade, pode-se argumentar, com bastante propriedade, que essa modalidade de afeto, em sua essência, figura entre as mais puras e verdadeiras que você poderá ter a oportunidade de encontrar ao longo de sua jornada de vida. Isso se deve ao fato de que esse é um amor que precisou romper barreiras psicológicas extremamente significativas, tais como medos profundamente arraigados, cicatrizes deixadas por experiências pessoais dolorosas e, sobretudo, uma armadura emocional robusta, cuidadosamente construída e reforçada ao longo de anos de vida. Essa armadura foi edificada com o único propósito de se proteger, e o amor para ele só tem permissão de existir e de, quem sabe, florescer, apesar de todas as adversidades internas e dos conflitos emocionais que ele enfrenta diariamente em seu íntimo, em uma batalha silenciosa e constante contra si mesmo. Este é o amor de um homem que age com extrema cautela, um afeto que se desenvolve com uma prudência quase exagerada, pois em algum momento crucial de sua trajetória, ele não recebeu ou internalizou a lição vital de que amar é,
em sua essência, sinônimo de segurança e acolhimento. Houve um período em seu passado, talvez durante a infância, uma fase de formação psíquica e emocional de suma importância, ou em um relacionamento anterior que deixou marcas indeléveis e profundas em sua alma, onde ele dolorosamente aprendeu e gravou em seu subconsciente que a aproximação e a subsequente vulnerabilidade inevitavelmente conduzem à dor, ao sofrimento e à decepção. Ele pode ter experimentado a sensação avassaladora de abandono justamente nos momentos em que mais necessitava de apoio, de amparo ou de uma presença segura. Ou foi severamente julgado por expressar sua autenticidade, ou ainda foi levado a sentir que era demais, que sua intensidade emocional, suas necessidades ou sua própria existência eram excessivas e um fardo para os outros. Para aprofundar seu entendimento sobre as raízes desses comportamentos e transformar sua perspectiva nas relações, inscreva-se em Intuição de Mulher. Em virtude dessas experiências pregressas, que se tornaram feridas abertas em sua psique, a intimidade e a proximidade afetiva, que para a maioria das pessoas representam conforto e segurança, agora se apresentam para ele como uma armadilha em potencial, um campo minado de emoções, e a vulnerabilidade é percebida como uma ameaça iminente e palpável. Consequentemente, esses homens, impulsionados por um mecanismo de defesa inato, erguem muros protetores ao redor de si, não com a intenção consciente de causar sofrimento ao outro, de manipulá-lo ou de demonstrar desinteresse, mas sim, e isso é crucial, impulsionados por um medo avassalador de serem eles próprios feridos novamente, de reviverem antigas dores e traumas que ainda ressoam e ecoam em seu íntimo com uma intensidade surpreendente. Essa arquitetura defensiva é um escudo, não uma espada, e compreender essa distinção é fundamental para decifrar seu comportamento. É justamente neste ponto crucial que a vasta maioria das pessoas comete equívocos ao tentar decifrar e interpretar a natureza do amor de um homem que possui essas características psicológicas tão singulares. O erro mais comum e generalizado reside na suposição ingênua de que o amor, para ser considerado autêntico, genuíno e verdadeiro, deve ser necessariamente ruidoso, explícito em suas manifestações e constantemente afirmado por meio de palavras ou demonstrações grandiosas. Acreditam, de forma equivocada, que se alguém não está ininterruptamente expressando declarações de amor, perseguindo a pessoa amada com fervor, exibindo afeto abertamente em público para que todos testemunhem, ou verbalizando suas emoções de forma cristalina e inequívoca, então o que sentem não pode ser verdadeiramente amor, mas sim algo menor, transitório ou incerto. Entretanto, a realidade do amor raramente se manifesta como uma explosão contínua de fogos de artifício e grandes celebrações efusivas, pois sua essência reside muitas vezes na discrição. Às vezes, o amor se revela na forma mais pura e inusitada de alguém que, embora enfrente uma dificuldade imensa em se comunicar abertamente e em expressar seus sentimentos de forma direta, ainda assim responde aos seus chamados, às suas tentativas de contato e à sua busca por conexão. Em outras ocasiões, ele se assemelha a uma presença silenciosa, porém marcante, alguém que se senta ao seu lado sem saber exatamente o que dizer, envolto em um mutismo que pode parecer desconfortável, mas que mesmo em seu silêncio permanece ali, oferecendo sua companhia discreta, um apoio implícito. Por vezes, o amor consiste em pausas que podem soar desconfortáveis, em olhares que se desviam dos seus por puro temor ao que você poderia enxergar em seu âmago, ou em uma mensagem enviada de longe, de forma quase anônima, pois essa é a única maneira que ele conhece de se sentir próximo sem se sentir excessivamente exposto, vulnerável e, consequentemente, ameaçado. É uma comunicação cifrada que requer um olhar atento. Para decifrar esses padrões e se aprofundar na psique masculina, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher. A afeição de um homem que se enquadra nessas particularidades está intrinsecamente ligada a uma série complexa de micromomentos, a pequenos gestos e atitudes que, à primeira vista, podem passar completamente despercebidos pela maioria das pessoas que não estão atentas às suas nuances. Você notará essa conexão sutil na forma como ele, de repente, memoriza detalhes aparentemente triviais sobre você, mesmo que você não tenha proferido muitas palavras ou dado grande importância à informação no momento em que ela foi compartilhada. Isso se manifesta quando ele recorda um gosto específico que você mencionou casualmente, um interesse passageiro que você demonstrou, ou até mesmo um evento corriqueiro e insignificante de seu dia a dia. Você sentirá a intensidade desse afeto velado quando ele hesita antes de se afastar durante uma discussão acalorada,
por exemplo, ou em meio a um momento de tensão emocional palpável. Embora seu instinto inicial possa ser o de recuar, de partir ou de se fechar, algo mais profundo e compelidor dentro dele começa a priorizar a manutenção da conexão, escolhendo a permanência em vez da fuga. Esse pequeno lapso de hesitação é uma poderosa indicação de seu crescente investimento emocional. Ainda sobre esses sinais sutis, você observará o coração dele se suavizar, não de maneira abrupta e instantânea, como um clique, mas gradualmente em uma progressão quase imperceptível ao longo do tempo, como o degelo de um inverno rigoroso. Ele permitirá que você adentre, lentamente e com extrema cautela, um espaço íntimo e sagrado que ele não compartilha com absolutamente mais ninguém em sua vida, um santuário de suas emoções mais profundas. É dessa forma, através de uma progressão quase invisível aos olhos destreinados, que você começará a decifrar a presença de seus sentimentos genuínos e profundos. Este é essencialmente o idioma silencioso e complexo de alguém que está, a cada dia, aprendendo a amar de uma nova maneira, superando cada impulso interno que o instrui veementemente a não fazê-lo, a se proteger a todo custo. É um amor que desafia a lógica de sua própria programação emocional, uma luta constante entre o que ele sente e o que ele foi treinado a não demonstrar. A verdade é que esses homens, com suas complexas e multifacetadas camadas psicológicas, sentem tudo com uma intensidade e profundidade avassaladoras, uma torrente de emoções que muitos sequer imaginam, mas ao longo de suas vidas foram treinados ou se autotreinaram meticulosamente para não demonstrar essa torrente de emoções. Essa repressão constante e sistemática se tornou uma estratégia de sobrevivência, um mecanismo de defesa automatizado que os protegeu de dores passadas e de potenciais sofrimentos futuros. Eles preferem, a todo custo, reprimir seus sentimentos mais verdadeiros a arriscar-se a enfrentar a possibilidade da rejeição, um temor que os assola profundamente e os paralisa. Preferem manter o controle rigoroso sobre suas próprias reações e comportamentos, com uma disciplina quase militar, a render-se à avassaladora e incontrolável força da emoção que os habita. Para compreender a coragem necessária por trás de cada passo que ele dá em sua direção, inscreva-se em Intuição de Mulher. Portanto, quando você se torna a pessoa diante da qual eles, ainda que por um instante fugaz e hesitante, permitem-se baixar a guarda, é absolutamente fundamental que você compreenda o significado profundo e a imensa relevância desse ato. Isso quer dizer, em termos inequívocos, que eles depositam uma confiança considerável e rara em você. Isso significa que estão se arriscando no terreno que mais os amedronta, o campo minado da exposição emocional e da vulnerabilidade. Eles fazem isso unicamente com o intuito de estabelecer uma conexão verdadeira, autêntica e profundamente significativa com você, porque, apesar de seus medos, o desejo de se conectar é mais forte. É preciso uma força interior absolutamente extraordinária para que alguém que historicamente evita a intimidade, que se resguarda de laços profundos e que construiu muros para se proteger, opte por ela, escolhendo a conexão apesar de todos os seus medos arraigados e de sua programação de fuga. É um ato de coragem silenciosa que muitas vezes passa despercebido, mas que merece ser reconhecido e valorizado em sua essência mais pura. Não espere, sob hipótese alguma, que o amor de um homem com essas peculiaridades se assemelhe a um conto de fadas idealizado, repleto de momentos perfeitos e sem percalços. Em vez disso, esteja preparada para testemunhar um percurso amoroso que será inegavelmente marcado por progressos, mas, inevitavelmente, também por alguns retrocessos. Espere que ele trave uma batalha interna constante e árdua consigo mesmo, uma guerra silenciosa que o consome, pois esse processo de entrega emocional não é, de forma alguma, fácil para ele. Cada instante de conexão genuína, cada momento de aproximação verdadeira, custa-lhe algo emocionalmente significativo, um preço que ele paga com sua própria tranquilidade. Cada passo dado em direção à intimidade é percebido como um caminhar precário sobre a corda bamba, sem a certeza de que há uma rede de segurança pronta para ampará-lo em caso de uma queda dolorosa. Contudo, se você cultivar a paciência, se mantiver sua própria estabilidade e foco, e se aprender a interpretar a linguagem do amor que se expressa no silêncio, será capaz de discernir a beleza intrínseca e singular na forma como ele ama. Você perceberá que, embora ele se mova com uma lentidão que pode ser frustrante, e por vezes se afaste abruptamente na realidade mais profunda, ele está lutando incansavelmente por você.
É uma luta árdua contra seus próprios medos mais primitivos, contra seus instintos mais básicos de autoproteção e contra todas as razões que, em algum momento de sua vida, o levaram a decidir permanecer em um estado de isolamento emocional, protegendo-se do mundo. Essa luta silenciosa é por si só a manifestação mais pura e inegável do amor, não o amor fácil e performático que se exibe com alarde, mas sim um afeto cru, autêntico, aquele que escolhe a conexão em detrimento do conforto da segurança pessoal, que opta pela vulnerabilidade em vez da reclusão. Portanto, preste atenção não apenas ao que ele verbaliza, às palavras que ele profere, mas, acima de tudo, ao que ele demonstra por meio de suas ações, mesmo as mais ínfimas e quase imperceptíveis. Para um entendimento mais profundo de como suas ações falam mais alto que palavras, inscreva-se em Intuição de Mulher. Porque quando um homem começa a permitir que você adentre seu universo interior mais íntimo, você está testemunhando algo sagrado e extraordinário, um presente que ele não oferece a qualquer um, mas apenas àqueles em quem ele começa a depositar a mais rara das confianças. Você está presenciando o desdobramento lento, mas inexorável, da confiança, a revolução silenciosa que ocorre em um coração que, por muito tempo, esteve resguardado por camadas e mais camadas de proteção. E esse tipo de amor, mesmo em seu silêncio eloquente, possui uma força e um poder que transcendem e superam as palavras, pois ele fala diretamente à alma. É uma experiência profunda e transformadora que revela a verdadeira essência de quem ele é, uma jornada de descoberta mútua, tanto para ele quanto para você, onde a autenticidade se torna a maior das revelações, desnudando as complexidades de sua alma. Frequentemente, quando um homem se afasta, a maioria das pessoas tende a interpretar essa atitude de forma excessivamente pessoal, como um indício direto de rejeição ou desinteresse. Elas se sentem desprezadas, confusas e, por vezes, até mesmo humilhadas por essa distância repentina e inexplicável. Contudo, o que muitos não conseguem compreender é que o espaço que ele cria nem sempre se relaciona diretamente com a pessoa amada. Não se trata invariavelmente de desinteresse, de falta de amor ou de uma falha na relação. Em certas ocasiões, esse afastamento é uma questão primordial de sobrevivência emocional, um mecanismo de proteção enraizado em traumas passados. É a reação automática de um indivíduo que passou anos a fio equiparando a proximidade afetiva com o perigo iminente, com a dor e com a possível perda. Ele desenvolveu um sistema interno que o impulsiona automaticamente a se afastar no exato momento em que se sente emocionalmente exposto e vulnerável, uma espécie de alarme interno que soa o alerta de perigo. A raiz desse medo profundo, que define grande parte de seu comportamento, muitas vezes remonta à infância, onde esses homens aprenderam desde cedo de forma dolorosa e indelével que a conexão emocional poderia levar a um sofrimento intenso, a um desapontamento avassalador ou a uma rejeição brutal. Eles podem ter sido severamente punidos por expressar seus sentimentos mais genuínos, por mostrar fragilidade, ou foram abandonados justamente quando mais necessitavam de apoio, de amparo e de uma presença segura. Em outros casos, simplesmente nunca lhes foi ensinado como se sentir verdadeiramente seguros ao lado de outra pessoa, como construir laços sem a constante ameaça da dor e da traição. Agora, já na fase adulta, mesmo que anseiem profundamente por uma conexão autêntica, ela lhes parece aterrorizante, quase como um precipício. Seu sistema nervoso não registra a intimidade como algo reconfortante e acolhedor. Pelo contrário, a interpreta como uma ameaça palpável e iminente, acionando todos os seus alarmes internos. E qual é a reação natural dos seres humanos quando se sentem ameaçados? Eles se retraem, fecham-se em si mesmos e criam uma barreira de distância para se protegerem. Essa atitude não visa em sua essência ferir a outra pessoa, mas sim proteger-se, pois sua programação interna mais profunda lhes diz que essa é a única forma de preservar sua própria segurança emocional diante do que percebem como perigo. Essa é precisamente a grande incompreensão que a maioria das pessoas possui em relação a essa dinâmica complexa. Elas pensam que a distância equivale a uma rejeição explícita, a um descarte, quando na verdade, para um homem com essas características psicológicas, a distância é frequentemente sinônimo de segurança, um refúgio. É a sua maneira silenciosa de comunicar: não sei como estar perto e me sentir seguro ao mesmo tempo, sem o risco de me machucar. Para mais detalhes sobre a psicologia do medo da intimidade, inscreva-se em Intuição de Mulher. E então eles se afastam, não para lhe causar dor intencionalmente, mas para se protegerem da turbulência emocional que enfrentam internamente, em absoluto silêncio, uma tempestade que ninguém mais vê.
Imagine o desafio colossal de amar alguém quando cada fibra do seu ser parece impulsioná-lo a fugir daquilo que você mais anseia em seu íntimo. Imagine experimentar a sensação de calor e conexão genuína com alguém e no exato momento em que essa proximidade começa a se tornar real e palpável, seu peito se aperta com uma angústia avassaladora, sua mente acelera em um turbilhão de pensamentos e um instinto avassalador grita dentro de você. Afaste-se antes que se torne demasiado real e insuportável, antes que a dor me alcance novamente. Esse é o conflito emocional diário que um homem com essa constituição vivencia. Essa é a guerra silenciosa que ele trava consigo mesmo, e a maioria das pessoas jamais suspeita do que realmente está acontecendo em seu íntimo, por trás da fachada de frieza ou indiferença. Quando esses homens se afastam por um período, ou se fecham emocionalmente após um momento de proximidade e intimidade, não se apresse em concluir, de forma precipitada, que você não importa para eles, que foi esquecida ou que seu valor é pequeno. Na realidade, por vezes eles se distanciam justamente das pessoas que mais lhes são preciosas, pois quanto maior o seu valor para eles, maior a vulnerabilidade que sentem, e quanto mais vulneráveis se percebem, mais insegura toda a situação se torna em sua mente, acionando o gatilho da fuga. Mas há um elemento crucial a considerar, um detalhe que muda tudo. Quando eles retornam, quando restabelecem a comunicação, enviam uma mensagem, ou reaparecem em sua vida após um período de recolhimento, isso não é um jogo de manipulação, nem uma tática fria para mantê-la interessada. É agudo, na verdade, um dos atos mais difíceis e corajosos do mundo para alguém com sua complexa estrutura emocional. É a superação de cada impulso pautado no medo, de cada gatilho de fuga que eles desenvolveram ao longo de suas vidas. Isso é, em sua essência, a valentia em ação, um testemunho silencioso de sua força interior e de seu desejo, ainda que vacilante e repleto de ambivalência, de manter a conexão que você representa. A distância que eles impõem não significa que almejam a solidão eterna. Pelo contrário, significa que estão em uma árdua batalha interna para acreditar que podem ser plenamente vistos, aceitos e ainda assim serem amados incondicionalmente, sem o risco de dor. Assim, quando a intimidade se torna excessivamente próxima e avassaladora, eles se retiram para se autorregular, para respirar emocionalmente e encontrar um novo equilíbrio interno, para processar a torrente de sentimentos. E embora você possa sentir-se abandonada nesse instante, o que realmente está ocorrendo é um caos interno que escapa à sua percepção, uma verdadeira tempestade em seu íntimo. Para desvendar as complexidades da intimidade e seus desafios, inscreva-se em Intuição de Mulher. Eles estão se afogando em um mar de medo, em pensamentos excessivos e repetitivos, em um estado de pânico silencioso, tentando desesperadamente controlar o impulso avassalador de sabotar algo que realmente lhes é precioso, algo que eles valorizam profundamente. Essa é a dura realidade emocional de muitos homens com essas características. Eles não são frios nem insensíveis como podem parecer. São apenas profundamente aterrorizados pela perspectiva da conexão genuína e da vulnerabilidade que ela exige inequivocamente. É um paradoxo doloroso e constante em suas vidas. Anseiam pelo que mais temem, e essa dualidade define grande parte de suas interações íntimas, criando um ciclo de aproximação e recuo. E esse medo não se dissipa simplesmente porque eles encontram alguém amável, consistente ou amoroso, alguém que os faz sentir seguros. Na verdade, por vezes, quanto mais seguros e confiantes se sentem com você, maior se torna o pavor, porque as apostas emocionais são agora muito mais elevadas. A situação se tornou real, palpável, e eles agora têm algo genuinamente precioso a perder, e essa perspectiva abala profundamente seus alicerces emocionais mais sólidos, gerando pânico. Se ele se afastou de você, isso pode ser doloroso, pode deixá-la confusa e fazê-la sentir-se indigna de amor ou atenção. No entanto, não permita que o medo dele defina o seu próprio valor pessoal, sua autoestima e sua dignidade. A distância que ele impõe não é um reflexo da sua valia pessoal, é um reflexo da dor profunda que ele carrega e do espaço que ele, por necessidade intrínseca e imperativa, precisa criar para se proteger. Esse afastamento não é um castigo para você. É a única maneira que ele aprendeu para se acalmar internamente, para gerenciar a intensidade de suas próprias emoções avassaladoras. Ele não foi ensinado a se apoiar em alguém, foi-lhe ensinado a desaparecer, a se esconder, a se proteger de um mundo que, para ele, parecia e ainda parece ameaçador, repleto de perigos emocionais. Compreender essa complexidade psicológica não significa, de forma alguma,
que você deva tolerar desrespeito, desconsideração ou inconsistência crônica em seu comportamento. Seus limites pessoais são de suma importância e devem ser mantidos e respeitados por você e pelo outro. No entanto, quando você enxerga o afastamento dele através da lente da compaixão, do entendimento profundo e da empatia, você consegue discernir a verdade que se esconde por trás dessa atitude aparentemente contraditória. Ele não a está empurrando para longe porque você não importa, ele a está afastando porque você importa demais, e o amor, para ele, ainda não se manifesta como algo seguro e reconfortante, mas sim como um precipício. Contudo, quando um homem com essas particularidades permite que você adentre seu universo, mesmo que por um breve instante, você está testemunhando algo verdadeiramente extraordinário, um privilégio. Para uma visão mais clara de como estabelecer limites saudáveis e valorizar seu bem-estar, inscreva-se em Intuição de Mulher. O que para você pode parecer insignificante, um olhar que se prolonga por um momento a mais do que o usual, uma mensagem hesitante enviada que demorou a chegar, um elogio sutil e quase imperceptível, um toque leve no braço não é pequeno para ele. Isso é vulnerabilidade em estado puro, isso é um risco imenso que ele está assumindo, são anos de muros emocionais cuidadosamente construídos se fissurando o suficiente para permitir a entrada de um feixe de luz. Esses homens não depositam sua confiança com facilidade, e isso não se deve ao fato de acreditarem que você não é digna de confiança. A razão reside em suas experiências passadas, onde confiar em outras pessoas nunca os conduziu à segurança ou ao porto seguro. Pelo contrário, a confiança em seu histórico de vida resultou em dor, em decepção e em abandono. Sendo assim, antes de conceder acesso a alguém ao seu mundo interior mais íntimo, eles realizam uma minuciosa varredura em busca de qualquer indício, por menor que seja, de perigo iminente. Eles observam atentamente cada detalhe, medem cada palavra e ação sua com uma precisão quase cirúrgica, e pensam excessivamente, remoendo cada detalhe e cada interação em sua mente, como se estivessem analisando um quebra-cabeça complexo. Na vasta maioria das vezes, eles optam pelo silêncio, pois o silêncio lhes parece mais seguro do que a possibilidade de arrependimento futuro, de ter se exposto e ter sido ferido novamente. Eles mantêm suas defesas erguidas, não porque desejem manter todos afastados para sempre, vivendo em um isolamento perpétuo, mas porque simplesmente não sabem como discernir quem é verdadeiramente confiável e quem não é em um mundo complexo. Essa incerteza os impede de se abrir plenamente, mantendo-os em um estado constante de alerta e precaução, mesmo diante de quem, no fundo, desejam se conectar e com quem anseiam construir algo significativo. Portanto, quando ele escolhe compartilhar com você algo profundamente pessoal, seja sobre seu passado mais íntimo, seus sentimentos mais verdadeiros e escondidos, ou até mesmo apenas sobre suas preocupações diárias e corriqueiras, esse ato não é aleatório. É deliberado e carrega um peso imenso, um significado que transcende as palavras. Você está presenciando o processo lento e gradual de construção da confiança, momento a momento, um tijolo por vez, em uma fundação que antes parecia inabalável. Ele pode não verbalizar abertamente "eu confio em você". Ele pode sequer manter o contato visual direto quando estiver falando sobre algo profundo, evitando a intensidade de um olhar que pode desvendar sua alma. No entanto, preste uma atenção acurada e minuciosa às suas ações. Ele está se fazendo mais presente, com maior consistência em sua vida. Ele se lembra das pequenas coisas que você mencionou casualmente em conversas passadas. Ele está permitindo que você veja, mesmo que apenas 5% a mais de sua verdade interior do que antes, abrindo uma pequena fresta em sua armadura. Esses são seus sinais inequívocos. A versão de intimidade de um homem com essas características não é estrondosa, não se manifesta sempre por meio de palavras eloquentes e declarações grandiosas. Ela pode se revelar na forma como ele permanece presente em sua vida, quando poderia facilmente ter desaparecido, mostrando uma persistência incomum e uma resiliência que surpreendem. A intimidade para ele pode se assemelhar a uma mensagem simples que diz: "Ei, estava pensando em você", mesmo que o restante da conversa seja emocionalmente neutro ou superficial, sem grandes revelações. Para você, essa demonstração pode não parecer suficiente, pode ser vista como algo trivial, mas para ele, é tudo, é um ato de coragem inestimável. É um ato de bravura, uma exposição emocional considerável, onde a esperança de uma conexão genuína se choca frontalmente com o medo arraigado, e o amor tenta, a todo custo, superar as marcas indeléveis de traumas passados.
Não, esses homens não são insensíveis. Eles são, na verdade, profundamente amedrontados, almas delicadas que tiveram de endurecer para sobreviver em um mundo que, para eles, parecia hostil e perigoso. Anseiam por proximidade e por laços verdadeiros, mas no momento em que essa conexão começa a se tornar real e palpável, eles entram em pânico, ativando seus mecanismos de defesa e de fuga. Se este tipo de análise aprofundada ressoa com você, inscreva-se em Intuição de Mulher para mais conteúdos reveladores. Quando eles se permitem a aproximação, mesmo que por um instante fugaz, isso não é um descuido da parte deles. É um apelo silencioso, um pedido implícito e desesperado para que você não os fira por se importarem e por se abrirem a essa conexão. Ele não está testando você com palavras vazias ou promessas que não pretende cumprir, mas sim com sua presença, com a sua capacidade de permanecer, de acolher seus pequenos e hesitantes passos em direção à vulnerabilidade, de ser um porto seguro. Ele anseia por saber, no fundo de seu coração, se eu lhe mostrar as partes de mim que mantive ocultas por tanto tempo, as partes mais sombrias e vulneráveis, você ainda permanecerá. Você ainda me aceitará com todas as minhas imperfeições e medos, e aqui reside o ponto crucial e decisivo para a maioria das relações. A maioria das pessoas não alcança esse momento de revelação e aceitação, ou não sabe como reagir quando ele finalmente se manifesta. Se a sua reação for de raiva, impaciência, ou se você começar a exigir mais do que ele é capaz de dar naquele instante, a porta de seu coração, que mal se abria, se fechará novamente quase instantaneamente, selando o acesso. Isso não acontece porque você não importa para ele, mas porque o seu medo mais profundo se confirma. Isto não é seguro. Eu sabia que seria assim. A mente dele reforça a crença de que a vulnerabilidade é perigosa e que a proximidade leva à dor. No entanto, se você encontra os pequenos avanços dele com calma, com uma presença constante e uma energia estável, a porta não apenas permanece entreaberta, mas se abre ainda mais na próxima vez, e um pouco mais a cada interação subsequente. É assim que a confiança é construída com alguém que foi ferido emocionalmente em seu passado. Não se trata de grandes gestos românticos ou de conversas profundas e reveladoras desde o primeiro dia. Trata-se de uma sucessão de micromomentos, de instantes que são tão sutis que podem facilmente passar despercebidos, a menos que você saiba exatamente o que eles significam e o peso emocional que carregam em seu universo interno. Uma pausa momentânea antes de verbalizar algo pessoal e íntimo, uma mensagem enviada após dias de um silêncio que parecia interminável, uma risada genuína que escapa sem intenção e revela sua alma, um lampejo de suavidade em seus olhos antes que ele se afaste novamente para sua zona de conforto e proteção. Isso não é confusão ou indecisão. É agudo, na verdade, o alvorecer da confiança, o nascimento de algo novo e profundo. É o amor tentando germinar e crescer em um terreno que por anos permaneceu árido, inóspito e hostil à vulnerabilidade. É um processo lento, gradual, mas profundamente significativo para o homem que se esforça para amar dessa forma tão particular e complexa. Se você está observando essas pequenas aberturas, é fundamental que compreenda o peso e a significância de cada uma delas. Elas são a prova irrefutável de que alguém que, em algum momento de sua vida, aprendeu a se proteger a todo custo, agora está começando a acreditar talvez pela primeira vez em sua vida que você vale o risco, que a vulnerabilidade vale a pena com você. Para mais conteúdos que desvendam a psicologia do amor e da confiança, inscreva-se em Intuição de Mulher. E essa crença, é importante ressaltar, não é concedida facilmente. Ela é conquistada através de uma segurança constante, de uma consistência em suas ações e de sua capacidade de ser alguém que não apenas busca acesso ao mundo interior dele, mas que também honra, respeita e protege o que encontra uma vez que lhe é permitido adentrar esse espaço sagrado e íntimo. Para o mundo exterior, esses instantes podem parecer insignificantes, quase imperceptíveis, sem valor algum, mas para um homem que carrega essas particularidades psicológicas, eles representam tudo, são o próprio universo de suas emoções. São o prenúncio de uma transformação profunda, o desmantelamento lento e gradual de anos de uma armadura emocional densa e pesada, e o florescimento silencioso e delicado da confiança, que é a base de toda conexão verdadeira. Um homem com essas características não envia sinais contraditórios com a intenção deliberada de confundi-la ou de manipulá-la. Ele não se mostra ora caloroso, ora frio, porque desfruta de mantê-la em um estado de incerteza e insegurança. O que você está presenciando, na verdade, não é uma tática manipuladora ou um jogo perverso,
mas sim um profundo e doloroso conflito interno que se manifesta entre seu desejo intrínseco e avassalador de amar e seu medo avassalador de ser ferido e dilacerado por esse mesmo amor. Para você, essa dinâmica pode parecer confusa, irracional e frustrante, porque você está tentando interpretá-la como uma narrativa romântica linear e previsível, como se fosse um livro onde tudo se resolve no final. No entanto, para ele, trata-se de uma resposta em tempo real a um trauma que se desdobra incessantemente em seu íntimo, uma ferida aberta que ele tenta desesperadamente curar. Você não está lidando com alguém que não sabe o que quer, você está lidando com alguém que anseia pela conexão com uma intensidade tão grande que isso o apavora, o paralisa e o faz recuar. Isso acontece porque, em sua vivência, a conexão verdadeira nunca foi percebida como um porto seguro, um refúgio de paz, mas sim como um campo de batalha onde ele invariavelmente saiu ferido. Esses homens, frequentemente, provêm de ambientes onde a expressão de emoções era punida, desconsiderada, ridicularizada ou simplesmente ignorada, como se seus sentimentos não tivessem valor. Eles aprenderam de forma precoce e dolorosa que ter necessidades emocionais e depender de alguém equivalia a uma vulnerabilidade perigosa, que expressar seus sentimentos significava fraqueza, e que se abrir para o outro convidava ao abandono e à decepção. Assim, à medida que cresciam e amadureciam, desenvolveram e construíram uma série de estratégias de sobrevivência para se protegerem, para blindarem seu coração. Essas estratégias incluíam o distanciamento emocional, uma independência ferrenha e quase compulsiva, o silêncio como refúgio seguro e o retramento social. Disseram a si mesmos, em um acordo silencioso: se eu nunca precisar de ninguém, jamais serei ferido novamente. Estarei seguro. Essa crença, contudo, não os tornou mais fortes. Ao contrário, os levou a temer seus próprios sentimentos, a reprimir o que sentiam por dentro, criando uma barreira intransponível entre si e o mundo exterior. Agora, imagine o que acontece quando alguém surge em suas vidas e realmente os faz sentir algo genuíno e profundamente diferente. O muro que eles construíram com tanto esmero, cuidado e sofrimento começa a apresentar rachaduras visíveis. Seus instintos mais primitivos e arraigados gritam: recue, proteja-se, mantenha o controle a todo custo antes que seja tarde demais. Dessa forma, quando você tenta se aproximar, eles se afastam como que por instinto. Quando você busca uma conexão mais profunda e significativa, eles se calam, mergulhando em um silêncio protetor que pode ser ensurdecedor para quem está do outro lado. E, ironicamente, é quando você finalmente começa a se afastar, percebendo a distância e protegendo-se, que eles regressam. Isso acontece porque o medo de perdê-la de repente se torna mais poderoso e avassalador do que o medo da intimidade e da vulnerabilidade que a presença dela representa. Este não é um indivíduo que não sente. Ele é, na verdade, alguém aprisionado em um modo de sobrevivência emocional. Eles querem permitir que você entre em seu mundo, mas fazê-lo significa confrontar tudo aquilo que passaram anos evitando, esquivando-se da dor e da exposição. Para aprofundar seu conhecimento sobre esses ciclos de aproximação e recuo, inscreva-se em Intuição de Mulher. A conexão verdadeira para eles implica ser plenamente visto em sua essência, significa ser vulnerável em sua totalidade, e isso se traduz em permitir que alguém, finalmente, se aproxime o suficiente para tocar aqueles lugares mais sensíveis, mais íntimos e mais feridos que eles tentaram arduamente enterrar e esconder do mundo. Isso é aterrorizante para eles, uma perspectiva que causa pânico e desconforto profundos, ativando uma resposta de luta ou fuga. Sim, eles se aproximarão e em seguida se afastarão. Compartilharão algo genuíno e íntimo, e depois agirão com frieza, como se nada tivesse acontecido, numa tentativa de minimizar a exposição. Começarão a se abrir e então, fingirão que tudo aquilo foi irrelevante ou que jamais ocorreu, numa autodefesa quase patológica. E você, do outro lado, sentir-se-á desconcertada, talvez até mesmo duvidando de si mesma e de sua percepção. Começará a questionar: estou fazendo algo errado? Porque ele continua mudando de atitude tão drasticamente, mas a verdade inquestionável é que essa dinâmica não tem absolutamente nada a ver com você, não é sua culpa. Tem a ver com o sistema nervoso dele em alerta máximo, com seu coração tentando desesperadamente curar-se enquanto seu cérebro continua a gritar em pânico. Isso não é seguro. Perigo: você não está testemunhando confusão, está presenciando um conflito emocional profundo e dilacerante. Uma parte dele anseia por correr em sua direção, por se entregar completamente e mergulhar nessa conexão. A outra parte, no entanto, está morta de medo,
apavorada com a possibilidade de ser destruída se o fizer, de ser aniquilada emocionalmente novamente. É por essa razão que a paciência, aliada a limites claros e, crucialmente, sem se abandonar a si mesma, é tão crucial e indispensável nesse tipo de relação. Você não possui o poder de mudá-lo, nem é sua responsabilidade fazê-lo, mas pode, certamente, compreendê-lo em sua essência, aceitando suas complexidades. Você pode reconhecer que o que parece ser distância é, na maioria das vezes, medo disfarçado, uma máscara protetora. Que o que se apresenta como rejeição é, na realidade, um instinto primordial de autoproteção, e que a inconsistência em seu comportamento não é a ausência de amor, mas sim o subproduto doloroso de alguém que está tentando amar de uma maneira que nunca lhe foi ensinada ou permitida a sentir e a expressar. Eles não são indecisos, estão aterrorizados, estão travando uma guerra interna entre aquilo que desejam ardentemente e aquilo que temem com todas as suas forças. E o amor para eles é paradoxalmente as duas coisas, o mais belo, desejável e transformador dos sentimentos e também o mais perigoso e ameaçador. Se você vislumbrou lampejos da verdade dele, momentos de abertura, de autenticidade, de vulnerabilidade, saiba que isso possui um significado imenso e imensurável. Esses não são acidentes ou descuidos, são, na verdade, gritos silenciosos por segurança, sinais claros e inequívocos de que, no fundo, ele anseia por acreditar que, desta vez, a situação pode ser diferente, que o resultado pode ser positivo e seguro. No entanto, o fato de você compreendê-los não significa que deva ignorar suas próprias necessidades emocionais e limites. Sua paz interior é de extrema importância, e sua clareza sobre o que você deseja e merece em uma relação também deve ser prioridade. Para guiar suas decisões e aprofundar seu autoconhecimento, inscreva-se em Intuição de Mulher. Você pode nutrir empatia por ele e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis e inegociáveis para si mesma. Entender suas feridas e traumas passados não implica tolerar um comportamento que a magoa, a desrespeita ou a prejudica em seu bem-estar emocional. Significa escolher a compaixão sem, contudo, sacrificar a si mesma, sua integridade e seu valor. Significa enxergar o medo dele sem se diminuir ou se moldar para caber dentro desse medo. É um equilíbrio delicado, mas essencial para manter sua integridade e bem-estar em qualquer relacionamento. É crucial que você reconheça que não é a causa da inconsistência dele, da sua indecisão ou dos seus medos. Quanto mais você internaliza essa verdade, mais fácil será desvincular-se da narrativa de que você não é o suficiente, ou de que há algo inerentemente errado com você. Você é sim, suficiente e digna de um amor pleno. O medo dele não é sua culpa, e os muros que ele ergueu foram construídos muito antes de sua chegada, resultantes de suas próprias experiências de vida e traumas acumulados. E se ele ainda não está pronto para confrontar esses muros, essa é a jornada dele, não seu fardo a ser carregado, nem sua responsabilidade. Assim, quando a situação se tornar confusa e incerta, ou quando ele se afastar novamente em sua bolha protetora, lembre-se disto, não é confusão, é trauma. É o constante vai e vem de alguém dividido entre a necessidade intrínseca e avassaladora de amar e o medo paralisante desse mesmo amor. E até que ele esteja disposto a enfrentar esse medo de frente, com coragem e determinação, ele continuará a se afastar daquilo que mais deseja em sua vida, criando um ciclo doloroso e repetitivo de aproximação e recuo, um paradoxo que o consome. Você já se viu em uma dinâmica amorosa onde ele se afasta repetidamente, mas de maneira inexplicável, sempre encontra um caminho de volta para você, como um imã irresistível. Uma situação onde os sentimentos parecem camuflados por uma armadura, porém ele demonstra uma memória surpreendente para cada minucioso e trivial detalhe a seu respeito, provando que você está sempre em sua mente. Se isso ressoa com sua experiência e a faz questionar, preste uma atenção redobrada. Esta não é uma fase de confusão ou indecisão da parte dele. Na verdade, ele já está completamente enamorado por você. Neste mergulho profundo e transformador na psique masculina, desvendamos o universo complexo do homem que ama em silêncio, compreendendo por que sua proximidade é um risco avassalador e como seus jogos de vai e vem são, na verdade, uma batalha interna dilacerante contra medos profundos e traumas passados. Exploramos os micromomentos que revelam seu afeto mais puro, a coragem extraordinária necessária para ele baixar a guarda e a importância crucial de você manter sua própria força e limites inegociáveis. Chega de dúvidas e de noites em claro. Se você quer dominar a arte de decifrar os sinais mais sutis do amor,
entender a linguagem do amor cauteloso e nunca mais se sentir perdida nas complexidades das relações humanas, então você precisa se juntar à nossa comunidade agora. Para desvendar os próximos segredos da intuição de mulher e garantir que você esteja sempre à frente, recebendo os conteúdos mais recentes e transformadores sobre relacionamentos e autoconhecimento, inscreva-se em Intuição de Mulher e ative as notificações. Prepare-se para uma jornada de empoderamento, clareza e profunda conexão. Mantenha-se conectada ao seu poder e até a próxima revelação que mudará sua vida.